Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado José Nogueira, Chief Operating Officer na Tranquilidade e Generali. Esta conversa vai ser conduzida por Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e Nova IMS em parceria com a Nexlance. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexlance, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise é a visão, é a framework da IDC para o futuro das organizações, uma organização que se quer resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua numa economia cada vez mais digital. E cada episódio temos uma conversa com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise. E hoje temos mais um convidado muito especial que está a transformar uma grande enterprise. Mas para apresentá-lo, tem aqui comigo o meu amigo e co-moderador, Fernando Bação. Fernando, força. Obrigado, Gabriel. Exato, de facto, hoje temos um convidado muito especial. O nosso convidado de hoje é o José Nogueira, que é o Chief Operating Officer da Tranquilidade Generali. José, muito obrigado por aceitar o convite para estar aqui hoje connosco para esta pequena conversa. Bom, nós começamos quase sempre da mesma maneira, com uma pergunta semelhante, que é, obviamente tens uma carreira impressionante, com muito sucesso, já longa. Ao longo da tua carreira, qual é que achas que é, digamos assim, a tua característica pessoal mais marcada? Ou seja, o que é que mais contribuiu no teu, digamos assim, na tua formação, no teu caráter para o desenvolvimento da tua carreira? Antes de mais, bom dia. Muito obrigado pelo convite. À IDC, à Nova, à Nexlance. É uma honra estar aqui. Eu primeiro não sei se descreveria a minha carreira como impressionante, mas passando à frente sobre esse adjetivo. Vamos lá ver, todos nós somos uma mistura de ingredientes, não é? Nós somos um cocktail de atributos e também de deficiências. A sorte tem um papel muito importante em todas as nossas carreiras. A vida é feita de momentos e nesses momentos o que separa o sucesso do insucesso muitas vezes é a sorte e, portanto, eu acho que devo, em grande parte, à sorte. Mas a sorte dá muito trabalho. A sorte dá muito trabalho. E por isso, agora fugindo um pouco à questão, eu não sei se vou conseguir responder com uma característica, mas eu diria que estou um cocktail de características, acho que vou falar de três, porque eu acho que é isto pela coexistência destas três características que eu tenho a minha fórmula de sucesso e que se aplica a alguns contextos. A primeira é uma paixão obstinada pelo sucesso das empresas no qual eu estou, pelo sucesso dos projetos que eu tenho, pela missão que eu desempenho. Trabalhar todos os dias, não é? Trabalhar em cada momento, tentar fazer a diferença. Eu acho que isso é algo muito marcante em mim e que também contagia os outros. Eu acho que as pessoas também se deixam contagiar por esta paixão. Não sei se é pela perfeição, mas é por deixar impacto, não é? Por deixarmos uma organização melhor do que aquela que nós encontramos e fazer isso em cada momento da nossa vida. Depois a segunda característica tem a ver com o meu positivismo. Sou uma pessoa muito, muito positiva. Se me ligarem de manhã e perguntarem como é que eu estou, eu digo sempre, estou espetacular. Ao contrário do bom português que diz, acabamos andando e tal. Eu tenho esta visão de, não, isto é mesmo fantástico, é fantástico estar aqui, é fantástico estarmos cá. E no mundo profissional, não só na vida pessoal, sigo as aprendizagens de uma oradora que eu acho brilhante, que é a Meg Whitman, que foi CEO da HP, que uma vez tive uma sessão com ela. E ela explicava que um dos sucessos do turnaround da HP foi deixar de olhar para os problemas, passar a olhar para aquilo que a HP fazia bem. E, de facto, eu tento replicar isso, que é muito mais impactante quando nós olhamos, não, o que é que nós fazemos mesmo bem? Então vamos fazer isto mais vezes e em mais áreas. Vamos tentar pegar no que nós fazemos bem e alargar para as áreas em que, se calhar, fazemos menos bem. Eu acho que isso é uma abordagem também contagiante e acho que se liga com a parte de energia. Já temos aqui três ingredientes, né? Paixão, diga-se uma visão positiva e, diga-se, o terceiro acho que é o segundo levado a 10, que é de facto, ver as coisas boas e de fazer ainda melhor. E por falar nisso, como é que tu vês, ou seja, quais as coisas boas e como é que tu vês o setor segurador hoje? Quais é que são as coisas boas? Mas também se pudesse referir, diga-se, os desafios e as coisas menos boas. Seguindo o meu positivismo, acho que é um momento fantástico para estar no setor dos seguros. O setor dos seguros é um setor complexo.
É complexo, desde logo pela linguagem que usa, mas não é disso que eu gostava de falar. Dizem que é o segurez, não é? É a segurança. Porque aquilo tem uma base contratual muito forte, uma base legalista muito forte. Mas pronto, agora tirando essa parte, que acho que é uma das necessidades de melhoria que nós temos, é de facto um setor muito completo. Todas as buzzwords da gestão e da tecnologia que hoje todos nós falamos, acho que se aplicarmos aos seguros, vamos responder, temos cá disto também, não é? Para essa canção de Lisboa, não é? E de facto, no setor de seguros, nós encontramos os grandes desafios que a sociedade atual enfrenta também, não é? Eu costumo dizer que os seguros são um bom reflexo da sociedade em que nós vivemos. E, portanto, no digital, no Advanced Analytics, no cloud, tudo o que vocês quiserem, nos seguros também se aplica. E, portanto, ainda por cima, com a aceleração que o mundo se viu obrigado a fazer nos últimos 2 anos, não é? Com o tema da pandemia e a reação à pandemia, o setor dos seguros foi também estimulado a acelerar de forma brutal aquilo que eram os seus desenvolvimentos e as suas apostas em todas estas novas áreas, novos temas, ou temas que já vinham de trás, mas que tivemos que apostar, o digital, mais uma vez, toda esta transformação tecnológica que se assiste hoje em dia. E por isso significa que as seguradoras têm que fazer investimentos massivos em tecnologia, isso é dinheiro, investimentos massivos em redes de relações, em parcerias, em ecossistemas e investimentos massivos em know-how. E para fazer estes investimentos todos massivos é necessário muita escala, não é? E por isso, quando me perguntas como é que eu vejo um setor em consolidação, porque vejo um setor que tem que se transformar a uma escala, a uma velocidade da luz, e para isso precisamos de uma escala que as seguradoras tradicionais muitas vezes não têm, não é? E existem dezenas de seguradoras em Portugal. Isso é impossível de ser sustentável num futuro próximo. E, portanto, o que temos assistido nos últimos anos, e a Tranquilidade também é sinal disso, portanto, a Tranquilidade em 2016 fundiu-se com a Açoriana, depois fundiu-se com a Generali e agora faz parte do Grupo Generali. Portanto, são 150 anos da história da Tranquilidade combinados com 190 anos da história da Generali. E eu acho que este movimento de consolidação do setor, primeiro a uma escala nacional e agora a uma escala europeia ou mesmo global, eu acho que é claramente uma tendência que se vai ainda acelerar nos próximos anos. Eu penso que, já agora, a propósito dessa consolidação, eu penso numa fase inicial, posso estar enganado, mas corrijo-me, houve uma tendência grande para uma consolidação no início do século, digamos assim. Depois houve um período em que essa consolidação aparentemente ou não continuou, até deu alguns passos atrás, e agora há novamente uma vaga de consolidação. Tendo em conta isso e também os novos desafios e por aí, nomeadamente a posição dos incumbentes relativamente a estas novas startups que aparecem em todas as áreas e na área dos seguros têm aparecido muitas. Como é que vês os próximos 5 a 10 anos do negócio, do ponto de vista da tranquilidade, mas também da indústria em geral? Porque aparentemente, pelo menos eu tenho essa ideia, não sei se tu concordas comigo, que há muitas startups a ficarem com pequenas partes do negócio, mas certo, que se vão tomando esses pequenos nichos de negócio e acabam por ter um impacto significativo na rentabilidade dos incumbentes. Como é que vês o futuro? Porque aqui, já agora também acrescentar, porque há aqui um paradoxo, né? Por um lado, há essa consolidação, e de fato as seguradoras têm que se consolidar, têm que ganhar escala para conseguir servir melhor, mas por outro lado também vemos surgir uma série de pequenas organizações, pequenas seguradoras, ou as insurtechs, que acabam por não ter escala, mas são mais dinâmicas e trazem mais inovação. Como é que se consegue equilibrar essas duas? Primeiro, nenhum de nós consegue prever o futuro. Pelo menos eu, desde logo, reconheço que não consigo prever o futuro. Acho que um bom sinal disso foi o que aconteceu na pandemia, em fevereiro, março de 2020, se vocês bem se recordam, e lembram-se das pessoas todas a saírem dos edifícios de computador debaixo do braço, as torres e os monitores e o rato pendurado ao pescoço. Não é? Portanto, é sinal que os planos de continuidade de negócio das empresas falharam. Que previam tudo, previam terremotos, previam quebras de energia, previam guerras, previam invasões alienígenas, previam de tudo. Esqueceram-se de prever pandemias com confinamento. E vocês podem me perguntar, mas é normal, se calhar nós não conseguimos prever tudo. Mas qual é que é o fenómeno histórico mais frequente na história da humanidade, nomeadamente em Lisboa e no Porto? É claramente pandemias com confinamento. E, portanto, se me perguntarem como é que vai ser o futuro, eu vou dizer, eu posso ter a minha opinião, mas claramente nós já provamos que não somos capazes de prever o futuro e as seguradoras deviam estar habilitadas para isso. Agora, indo mais concreto,
Eu sou otimista quanto ao futuro do ramo segurador, dos seguros. Sou um otimista e acho que os seguros estão cá para ficar e para crescer, não estão cá para diminuir. Por 3 ângulos. Primeiro, eu já disse, a Tranquilidade tem 150 anos, a General tem 190 anos. Nestes 150 ou 190 anos, nós assistimos a mudanças de regime, a guerras destrutivas, desastres, quedas abruptas dos acionistas. Tivemos várias vezes disso. E mesmo assim estamos cá. E, portanto, olhando historicamente aos últimos 2 séculos, as seguradoras foram capazes de se transformar. Não é? Isso é o primeiro sinal de que, de facto, temos de estar confiantes em relação ao futuro. Não quer dizer que todas vamos sobreviver, se calhar algumas vão desaparecer e vão se consolidar com outras. O segundo tema, e indo mais especificamente ao tema das startups, eu não vejo que as tecnológicas sejam competidoras, necessariamente. Podem ser, mas não vejo que tenham que ser. Eu acredito muito em ecossistemas, em parcerias. E posso dar um exemplo concreto, não é? O novo unicórnio português, a Sword Health, não é? Que, como sabem, trabalha no tema da fisioterapia remota. Eu não quero agora sumarizar o modelo de negócio, mas não quero estar a menosprezar o seu negócio. Mas, de facto, é uma proposta de valor excepcional para uma parte muito importante da nossa cadeia de valor, que é a recuperação da pessoa que teve o acidente, que nós chamamos o sinistrado, na nossa linguagem. E, de facto, a fisioterapia remota permite às pessoas, através de uma fisioterapia mais frequente e mais rigorosa, conseguimos ter planos de recuperação não só mais rápidos, mas também mais robustos, o que tem um valor imenso para a redução dos nossos custos com sinistros. E por isso, desde o início, nós apoiamos a Sword Health no seu crescimento. E a Sword Health, neste momento, já é um unicórnio, ou tem visto ser um unicórnio. Portanto, eu acho que é um bom exemplo de uma parceria e que mostra que, de facto, nós não temos que olhar as tecnológicas como competidoras, como ameaças. Acho que podemos olhar como possíveis aliadas na nossa transformação, que há partes da cadeia de valor nos quais nós sabemos fazer, há parte da cadeia de valor nos quais nós temos que nos associar a empresas, a organizações, a indivíduos que fazem melhor que nós. Portanto, é assim que eu Já vejo. agora aproveito só para introduzir aqui a questão das Big Techs, ou seja, as startups e essas novas, enfim, a Sword Health já é um unicórnio, já tem alguma dimensão, mas é de facto mais fácil controlar as organizações com menor dimensão. E olhando para as Big Techs, também vês dessa forma, assim, num modelo de ecossistema complementar? Vejo um modelo de ecossistema também, acho que é fácil de ver várias áreas nos quais nós fazemos parcerias com as Big Techs, né, em todos os serviços que são usados por todos, não é? Podia usar desde os temas de cloud, até temas de serviços online, os Googles, esta vida. Claro que também há o risco de ameaça, não é? Que é o que estás a colocar, não é? Então, mas não vês aqui ameaça. Eu digo, acho que temos que ir à profundidade do que é que nós fazemos, o que é uma seguradora, não é? Uma seguradora é alguém que mutualiza o risco, não é? É isso o valor que nós oferecemos. E pegando o exemplo do seguro automóvel é neste momento o principal ramo, não é? É o nosso principal produto. E há quem diga que qualquer dia vai desaparecer o seguro automóvel, não é? Porque as tecnológicas, nomeadamente as Teslas desta vida, vão começar a ter a condução autónoma e com isso vão conseguir prever o risco melhor e vão conseguir eles próprios assumir esse risco. Primeiro, esse é um futuro que a acontecer estará longínquo e não é só o aparecimento da tecnologia, também estamos a falar da rotação do parque. Mas fazendo um fast forward sobre esses anos todos, imaginamos que estamos daqui a 20 anos, a 30 anos, ou seja, lá o que for, podemos dizer, até, mas se calhar as seguradoras nesse momento vão desaparecer, deixam de ter, vão passar a ser substituídas pelas Teslas desta vida. E eu vou mais fundo, que é, se nós pensarmos bem, quando a Tranquilidade foi criada há 150 anos atrás, não havia seguro automóvel, nem sequer havia automóvel. E, portanto, o que acontece é que nesse momento o risco vai deixar de existir. As pessoas já não precisam de mutualizar o risco, porque o risco já não existe, já tem a ver com o próprio produto e serviço. E então vão continuar a fazer a sua vida transferindo o risco para outras áreas. O ser humano vive de risco. Isto é como um piloto de Fórmula 1, não é? Se não se despista, é sinal que não vai suficientemente rápido. Portanto, nós, enquanto indivíduos, enquanto empresas, nós temos sempre uma certa dose de risco para que podemos crescer. E, portanto, o risco vai se transferir. Se calhar vai deixar de ser o automóvel, não há problema nenhum. Se calhar vai ser no cyber, se calhar vai ser em muitas outras áreas que nós hoje não estamos sequer a imaginar. E é isso o papel das seguradoras. O papel das seguradoras não é segurar uma coisa que não existe, um risco que não existe. Por isso nós não precisamos estar cá. O papel de uma seguradora é estar à procura daquilo que faz a diferença nas pessoas. Eu costumo dizer que o
o risco também segue a lei de Lavoisier, não é? Que o risco não se cria, não se perde, transforma-se. Portanto, eu acho que vai ser isso, e portanto, se as tecnológicas ou outros fornecedores de produtos e serviços conseguirem nos substituir ou dissipar o risco existente nos produtos e serviços, cabe-nos a nós continuar a transferir o risco para as áreas que têm mais relevo. E acho que a literacia financeira, que também está a aumentar na população portuguesa e europeia e mundial, acho que só contribui para nós termos uma parcela cada vez maior também na importância nas famílias e nas empresas portuguesas. Mas há uma aceleração da mudança, não é? Ou seja, pelo menos e eu não conheço o setor em detalhe, sim, mas olhando para todos os setores, o que eu vejo é que nos últimos 10 anos, e claramente nos últimos 2 anos, parece que comprimimos, digamos assim, o tempo, e em poucos meses ou em poucos anos há grandes transformações e, de facto, vemos essas disrupções, o que obriga a que as empresas tenham essa capacidade de se adaptar e endereçar outras oportunidades de risco, como é o caso das seguradoras. Mas então, vê-se claramente quer as startups, quer as big techs e as seguradoras a trabalhar em conjunto, e também em conjunto com outros players da nossa economia. Sim, eu já disse isso e volto a reforçar. Eu acredito muito no valor das parcerias e dos ecossistemas. Está mais provado, há muitos estudos que provam que os ecossistemas vão cada vez ser mais prevalentes na sociedade. Eu acho que nos últimos 2 anos aceleramos muito. Eu não me parece que nós já estejamos numa nova normal, não é? Que é um termo hoje muito usado. Acho que ainda estamos num período muito anormal e não nos estamos todos nós a ajustar àquilo que é um novo paradigma, nomeadamente da prevalência da tecnologia. Acho que aquilo que a maior parte das empresas fizeram, e nós também não somos diferentes, foi trazer a sua experiência para o online de forma completa, não é? E eu podia simplificar, usando aqui a um termo mais corriqueiro. Basicamente, fizemos lojas online, não é? E estamos todos muito orgulhosos a dizer, não, já fizemos a nossa transformação digital, não é? Mas eu recordava que a Amazon já tem sua loja online, não sei, há 25 anos. Sim. E, portanto, nós estamos pelo menos 20 anos atrasados. Claro que fizemos um salto muito grande, não é? Uma parte da experiência digital que antigamente tinha que ser física ou remota via telefone, mas sujeito a restrições físicas da capacidade de atendimento humano, portanto, o típico horário das 9 às 5, das 9 às 7, durante os dias úteis. Hoje em dia, para grande parte das interações que as pessoas precisam de fazer com as seguradoras, podem-no fazer de forma autónoma 24/7, 365 dias por ano. Você, através da nossa app, ou do portal, ou ligam para o nosso call center com reconhecimento de voz, ou chatbot, ou WhatsApp, o que for, conseguem resolver 70% das razões de contacto de um cliente com a fornecedora. Portanto, é uma transformação muito grande que nós conseguimos fazer nos últimos 2 anos. Claro que nós também tínhamos fundações de base que nos permitiram fazer isso. Mas isso é apenas parte da realidade, e a razão porque eu acho que nós estamos 20 anos atrasados ainda é que, de facto, os nossos processos na ponta, virados para o cliente e virados para os agentes, em grande parte estão digitais. 85% das nossas apólices são digitais. E não comparamos mal no Grupo General. Acho que Portugal nisso tem muito que se orgulhar. Acho que nós somos um bom farol de tecnologia e digitalização na Europa. Mas depois, se olharmos para dentro, grande parte dos nossos processos, e falo pela tranquilidade, mas falo, acho que pela grande parte das empresas que eu conheço, ainda são muito manuais. E no outro dia nós fizemos um exercício interno de quantificar todos os nossos processos e quantos é que eram manuais e quantos é que eram automáticos. E apenas 15% é que eram automáticos. Nós ainda temos muito e-mail, não é? Muito waterfall, que eu costumo dizer que tem ou muito workflow, que tem muito work e pouco flow, não é? E, portanto, claramente as empresas precisam de se transformar internamente com maior digitalização dos seus processos. E isso é chave para dar uma melhor proposta de valor aos seus clientes, mas também é chave para reter e para atrair pessoas no novo mundo, não é? Porque uma pessoa que hoje sai da faculdade pode escolher trabalhar para uma tranquilidade, trabalhar para outra empresa do setor, para outro setor qualquer, ou para uma empresa qualquer no mundo inteiro, porque tem o mundo aos seus pés. E, portanto, eu acho que isso faz parte da transformação que temos que fazer. Isso traz-nos aqui um ponto que temos discutido com muitos convidados, que é exatamente a questão do talento. Ou seja, portanto, no fim do dia, o que nós estamos aqui a dizer é que os seguros, como a grande maioria dos outros negócios, no fim, acabam por ser negócios de tecnologia. E para desenvolver esses negócios é indispensável o talento, as pessoas com as competências nas áreas de tecnologia.
desde há muito tempo que, digamos, há falta, mas agora parece que se intensificou, e em particular com esta questão do trabalho remoto, em que muitas das pessoas que trabalhavam para empresas portuguesas, de repente, podem começar a trabalhar para qualquer parte do mundo. Nós sabemos que há uma diferença significativa nas remunerações entre Portugal, por exemplo, e o centro da Europa, por aí, e, portanto, podemos antever que vai haver um squeeze, como se diz agora, da disponibilidade de mão de obra qualificada nestas áreas de tecnologia. Como é que vocês olham, como é que tu olhas para isto, e, dadas as tuas responsabilidades, certamente isto é um tema importante, como é que vão dar a volta a esta situação? Certo. Eu acho que é uma grande oportunidade. Claro que enquanto país, eu acho que nós devemos questionar a forma como nós incentivamos a utilização do nosso talento humano no país, e se devemos privilegiar que as empresas portuguesas beneficiem desse talento, ou se devemos privilegiar, como tem sido a política nos últimos anos, que as empresas de caráter multinacional se instalem aqui e capitalizem em cima do know-how português. Acho que é uma escolha mais política. Tenho a minha opinião, mas não é tão relevante para este fórum. Mas está à vontade. Não, acho que, de facto, Portugal tem um déficit de capital. Tem um déficit de capital financeiro, tem um déficit de capital humano. Não é? O talento que nós temos e que tem sido o resultado das apostas na educação nos últimos anos é, de facto, a nossa capacidade para transformar a economia nos próximos anos. Se nós pomos esse capital apenas ao serviço das empresas internacionais, com uma fuga depois da captura de valor que isso gera, eu acho que vai ser difícil Portugal desenvolver-se. Ou seja, vamos ser um centro de turismo e de outsourcing, ou de offshoring, ou de nearshoring. Não vai ser necessariamente uma base empresarial portuguesa forte. Portanto, eu acho que sobre essa acho que devemos pensar, nomeadamente a forma como damos benefícios fiscais a empresas internacionais para se basearem cá. Mas pronto, mas para as empresas portuguesas estamos a subir as dificuldades que enfrentam, mas conforme eu disse, sou um positivo, não é? E vejo uma grande oportunidade, que é, eu vou ter que me transformar de uma forma muito mais acelerada e muito mais transformacional que as minhas congêneres, não só portuguesas, mas internacionais. E, portanto, vai ser um período duro de adaptação nos próximos anos, mas que depois, a médio e longo prazo, irá trazer os seus benefícios. Eu tenho uma grande vantagem, que é, se for agora um finalista da Nova, por exemplo, se ele entrar nos nossos quadros, ou fazer um estágio, ou fazer uma experiência, seja lá o que for, tem uma hipótese única de aplicar os conhecimentos que adquiriu, ou a experiência que adquiriu, que hoje em dia na faculdade também já se dá muita experiência, e estar muito perto daquilo que é o impacto final. Eu acho que a experiência que tem numa empresa como a nossa, e como outras no mercado, e no mercado português em particular, é que as pessoas estão muito perto daquilo que é a linha da frente. Isso pode ser uma experiência extraordinária, de trabalhar numa grande empresa com centenas de milhares de colaboradores, e nos quais são mais uma formiga no meio de um exército muito grande. Portanto, eu acho que isso é a nossa proposta de valor. Agora, significa que nós temos que nos transformar internamente. Nós somos empresas muito tradicionais, todas nós, não é? As empresas de raiz portuguesa mais antigas somos todas muito tradicionais. Portanto, acho que temos um desafio muito grande de transformação para termos uma proposta de valor à parte financeira, claro, mas também à parte da experiência, aquilo que eu dizia dos processos. Quando nós queremos atrair alguém, não é só dar-lhe um bom lugar, não é só dar-lhe dinheiro, mas é também fazer com que a sua experiência, desde que acorda até que sai da empresa, não é? Ao fim do dia, ou seja, ao meio do dia, seja lá o que for, hoje temos de ser mais flexíveis, seja uma experiência única e que não seja uma experiência que está influenciada por aquelas burocracias chatas que as nossas empresas ainda têm muito disto. Portanto, eu acho que é uma grande oportunidade para nos transformarmos. Força. Há um outro tema que eu acho interessante e talvez possas partilhar o que pensas connosco. A indústria dos... Bom, hoje em dia toda a gente fala em dados, inteligência artificial, tudo isso. Todas as indústrias estão, de alguma forma, à procura do seu caminho nessas áreas. Eu penso que a indústria dos seguros talvez seja um pouco particular neste aspecto, porque passou de uma situação em que tinha uma interação relativamente rara, digamos, com o cliente, só em situações extremas, quando vendia uma apólice ou quando as coisas corriam mal e era preciso cobrir os custos, potencialmente com os sensores que existem hoje em dia para uma interação muito intensiva e muito densa em termos de dados.
Como é que vês o caminho nestas áreas e, em particular, eu não diria contradição, mas esta tensão entre a personalização dos produtos e o mutualismo que está na base dos seguros? Ou seja, até que ponto é que faz sentido personalizar prémios, até que ponto é que isso irá acontecer, na medida em que, como disseste logo no início, é uma indústria de mutualismo, e todos nós lá colocamos o dinheiro para, no caso de alguém precisar, não é? Como é que vês o caminho aqui nesta área? Primeiro, vamos ver, as seguradoras têm uma base analítica muito forte. Portanto, quando hoje em dia se fala de Advanced Analytics, acho que temos uma base de várias dezenas de anos em que nós trabalhamos assim, não é? E, portanto, o tema de analisar dados, tirar conclusões sobre os mesmos e ser consequentes sobre isso é algo que está no ADN de uma seguradora. Apesar de se ter atrasado, eu acho que as seguradoras, em geral, atrasaram-se um pouco versus aquilo que estava a acontecer no mundo inteiro, nesta parte de Advanced Analytics. Agora estão a recuperar, estão a dar passos muito fortes e muito rápidos e, portanto, eu acho que rapidamente vamos voltar à dianteira do tema da utilização massiva de dados para tirar conclusões. E depois a questão é o que é que fazes com os dados que é por onde estás a entrar, não é? Faz sentido ou não a customização? Se eu fizer no limite, se eu levasse a customização a dar um seguro para cada pessoa, não haveria a tal mutualização. Eu acho que aqui é quando entra realmente o poder dos dados, não é? A questão é, se é verdade que tu precisas de algumas necessidades específicas, certo? Que são diferentes do Gabriel, que são diferentes de todas as pessoas que existem. Existem eixos comuns, certo? E a maneira como eu componho um produto para ti é totalmente diferente da maneira que eu componho um produto para o Gabriel. Mas se eu olhar para aquilo que são os ingredientes de cada parte dos seguros, eu assim posso encontrar comunalidades. E se calhar não entre vocês os dois, se calhar em comunalidades, cobertura a cobertura. E, portanto, eu acho que é um caminho que vamos ter que fazer, vamos ter que customizar a oferta a cada um dos indivíduos. Nunca será como um tailor-made total, isso não é possível, mas entre o que hoje temos, que é uma standardização absoluta, e aquilo que é uma customização absoluta, eu acho que, como sempre, a solução está no meio, está no meio. Os new gadgets, não é? Toda a parte de IoT, eu não vejo tanto por um tema da customização do risco, vejo muito mais na prevenção do risco, não é? E de facto todos nós, quer dizer, as seguradoras estão aqui para servir os seus clientes, e se nós pudermos reduzir o risco, cá estaremos para isso. Portanto, eu vejo isso como um grande potencial. Acho que todos nós, hoje em dia, temos ao dispor já a tecnologia que nos permitia viver com melhor qualidade, seja na mobilidade, seja, por exemplo, na saúde. Há imensos avanços nos temas de saúde. Eu acho que, de facto, há um caminho para percorrermos, e acho, mais uma vez, falando nos ecossistemas, eu acho que nós podemos trabalhar em ecossistemas. Que aí ganham os dois lados, não é? No fundo, reduz o risco, ganha a seguradora e o próprio cliente. Sim. Mas há pouco referiste que era a questão dos talentos e agora a questão dos dados e da mudança daquilo Sim. que é a oferta atual para uma oferta mais customizada, ou seja, há muita mudança, há muita transformação. E como é que se faz essa transformação, sabendo que ainda 85% dos processos ainda de back-office ainda são de alguma forma manuais? Claro. Ou seja, acho que há uma pergunta de $1 milhão ou muito mais, qual é o modelo da IT, tecnológico, mas não só da tecnologia, mas sim depois do processual, do cultural, para conseguir suportar essa transformação de um grupo que é enorme, não é? Qual é a receita? Certo. Essa como tu dizes, é a pergunta do $1 milhão, não é? Porque as empresas são feitas de pessoas, não é? São feitas por pessoas e para pessoas. E, portanto, todos estes temas, quando nós falamos de uma transformação tecnológica que eu acho espetacular, a verdade é que impacta a vida de cada um dos colaboradores e parceiros de uma seguradora com a tranquilidade, e por isso é um desafio enormíssimo. Há bocado, Fernando, tu dizias que a tecnologia se está a tornar prevalente, se está a tornar total. E a primeira parte da resposta à tua pergunta tem a ver exatamente com isso, que é, hoje em dia, dominar tecnologia faz parte da missão de todas as áreas da empresa. Deixou de ser um reduto do IT, não é? Antigamente as pessoas tinham uma necessidade que pensavam que se calhar podia ser respondida com tecnologia, então pediam aos informáticos.
as seguradoras estão-se a transformar em tecnológicas, como dizias. E por isso é quase que mirar a Microsoft e perguntar, olha, onde é que estão aqui os informáticos? Não é? Eles dão-nos aqui as páginas amarelas, olha, está aqui a lista inteira, você escolha. Não é? E é um pouco o que se passa connosco, não é? Ou seja, nós neste momento, dominar tecnologia tem que fazer parte das valências que cada uma das pessoas da empresa tem que ter, não só os do IT, mas de todas as outras áreas, e não é só os líderes, não é só as áreas de melhoria contínua, são todas as pessoas de todas as áreas da empresa que têm que dominar tecnologia. Isto é um desafio brutal, porque as pessoas não estavam habituadas a isso, as pessoas já dominavam um conjunto de valências e agora introduzi uma nova, que é dominar tecnologia, que tem algumas dificuldades, desde logo uma linguagem muito própria, não é? A linguagem de tecnologia é como o segurez e é como a linguagem jurídica, não é? Tem uma linguagem própria. As pessoas não estão habituadas. Não é? E tem outro desafio que eu acho ainda maior, que é muito rápido. A tecnologia é uma área que está sobre constante evolução. E, portanto, pedir a alguém que não trabalhava sobre tecnologia, não pensava tecnologia, a não ser quando tinha uma necessidade e pedia ao informático, para dizer, não, tu agora tens que ser o dono disto e tens que estar sempre atualizado. E se tiveres um mês sem te atualizares, já ficaste atualizado. E, portanto, tens de estar a fazer isso de forma recorrente, ir ao mercado e perceber. Isto é um desafio brutal no mindset das pessoas que muitas vezes estavam numa posição e já não, e pouco mais tinham que fazer se quisessem ficar na mesma posição, não é? Neste momento, se as pessoas não continuarem a investir na sua própria formação e conhecimento, estão a perder valor. Já não é uma questão de não subir, já é uma questão de estão a perder valor, estão a perder a capacidade de acrescentar valor. Portanto, é a primeira área que é um desafio brutal sobre todas as pessoas das empresas que agora têm que dominar uma linguagem e uma área que nem sequer estava no seu radar há 5 ou 10 anos atrás. Ou seja, as áreas de negócios vão ter que ter esse empowerment, ou essa capacidade de conseguir, de alguma forma, liderar a sua transformação utilizando a tecnologia, mas, na tua visão, tem que haver alguém que faça depois a gestão daquilo que é, não sei, o governance, as suas políticas e a própria tecnologia. E é esse modelo que vocês estão a seguir. Exatamente o segundo aspecto que eu gostaria de cobrir na resposta à tua pergunta, que é o que é que isso provoca no IT, não é? Para além de outros temas, há o tema do Agile versus Waterfall, se fazemos desenvolvimento ou se compramos soluções, há muito Cloud versus local, há muitas questões. Mas para mim a grande questão transformacional no IT tem a ver com esta subida do papel do IT, de deixar de ser um departamento de engenheiros para engenheiros, nos quais já havia funções de arquitetura, no passado sempre houveram, mas tinham o perímetro muito limitado a um conjunto de pessoas com quem falavam dentro do seu departamento, não é? E, portanto, tinha uma função facilitada. Neste momento, a área da arquitetura, em particular, tem que ser os guardiões da tecnologia, não é? Não só das pessoas que são os seus vizinhos dentro da mesma direção, mas de todas as pessoas dentro da empresa, que de repente deixaram de ter uma matriz de raciocínio que é diferente da deles, mas dominam tecnologia. E se calhar, em algumas áreas, até dominam certas tecnologias de uma forma muito mais profunda que eles próprios. Isso foi um desafio que estas áreas nunca tiveram. E, portanto, eu vejo que as funções dos arquitetos dentro das empresas, conforme até o próprio nome diz de arquitetura, vai passar a ser cada vez mais uma função muito nobre. E acho que será provavelmente uma profissão que nos próximos 5 a 10 anos irá ganhar muito relevo. Na maior parte das empresas, genericamente não se conhece quem que são os arquitetos. Sabe-se que há uma área e tal de arquitetura, percebe-se mais ou menos o conceito, mas não se sabe quem que são os seus líderes, quem que são as pessoas que trabalham aí. Eu acho que isso vai mudar radicalmente nos próximos 5 a 10 anos. Eu acho que os arquitetos vão ter um papel fundamental da liderança da tecnologia no futuro. Vão ser eles que vão manter a coerência de todo o ecossistema. Mas como é que tem sido, na tua experiência, a relação... Porque é uma relação tensa, não é? Entre o negócio que quer fazer para ontem estes desenvolvimentos e a arquitetura. Temos que pensar como é que isto vai encaixar neste enorme mapa que já aqui temos de aplicações. Como é que tem sido essa evolução? Ou seja, à medida que os utilizadores ficam mais capacitados,
digamos, pensam que sabem mais e que podem tomar boas decisões, e que provavelmente acontece, mas depois há também essa tal coerência que estavas a falar que é indispensável preservar, até para evitar erros do passado e voltar a ter problemas como houve no passado. Como é que tens visto evoluir essa relação e essa tensão que existe entre querer para ontem isto e a necessidade de manter alguma coerência na estrutura que tu estás a ter? Acho que ainda não estamos em paz, não é? Quer dizer, usando aqui até outra metáfora que, infelizmente, hoje em dia está muito em voga. Acho que nestes temas ainda não encontramos o nosso equilíbrio. Acho que tem sido um tema de conflito nos últimos anos. Acho que o que tem acontecido é que, à medida que as pessoas vão dominando tecnologia, conforme aquilo que eu já tinha referido atrás, ainda estamos numa fase em que estão a ter muitas necessidades e estão a colocar muitas necessidades em cima da mesa e, portanto, a lista dos projetos está a crescer de forma exponencial. Isso é um tema, não vou dizer recente, mas que se tem agudizado nos últimos anos. Estamos agora numa fase, e eu acho que na nossa empresa, mas em muitas outras empresas com quem tenho falado, que é, as pessoas começam a perceber, os gestores da empresa como um todo, começam a perceber que, de facto, o paradigma está a mudar. Não é? E, portanto, mais do que estar a pedir projetos avulsos, as pessoas cada vez mais, hoje em dia, estão a pedir soluções para terem autonomia, para conseguir, dentro de uma certa área, conseguir cumprir os seus objetivos de negócio e terem, pelo menos, os ingredientes com que conseguem trabalhar bastante fixos. E, portanto, eu acho que estamos a passar de uma relação conflituosa para uma relação harmoniosa e de uma relação baseada em projetos para uma relação baseada em plataformas. E eu sinto isso claramente, por exemplo, nos temas de marketing, com todo o tema do desenvolvimento de Salesforce. Já agora só para tentar fechar aqui o tema e passarmos para a parte final. E é um tema que é muito relevante porque eu acho que não há soluções que funcionem para todas as organizações, não é? Mas acho interessante essa tua visão de facto haverem aqui plataformas para que o negócio possa também fazer o drive da mudança utilizando a tecnologia e sem pressionar de forma conflituosa o IT. Mas eu pelo menos vejo aqui duas estratégias distintas. Há organizações que preferem se calhar recorrer mais ao desenvolvimento interno, utilizando tecnologias mais tradicionais de desenvolvimento, ou low-code, no-code. Há outras que preferem ter uma abordagem mais de comprar packages e de software as a service, mais APIs. Claro que há sempre um mix dessas duas coisas, mas como é que tu vês mais para um lado, mais para o outro? Eu vejo um mix, claramente. Okay. Portanto, como sempre, a solução está no meio, está no equilíbrio. Eu acho que depende muito das áreas. Eu acho que nós temos que pegar na nossa cadeia de valor e temos que, de facto, perceber onde é que nós acrescentamos valor, onde temos um conhecimento de negócio muito próprio, muito específico e muito valioso e onde não temos. Nós somos uma indústria, conforme eu já tinha dito, muito completa, porque nós cobrimos todas as valências que existem numa empresa normal, não é? Nós somos desde uma sociedade financeira, um retalhista. Nós temos cliente final, cliente intermédio, parceiros, etc, etc. E, portanto, na nossa cadeia de valor, que é extensíssima, há claramente áreas nos quais nós não temos que ser os pioneiros do conhecimento a nível mundial. Não temos que ser. E, portanto, aí a escolha é clara. Comprar uma solução de mercado que seja robusta o suficiente para dar self-service às áreas de negócio e eles podem brincar com a tecnologia como quiserem, com a velocidade que quiserem e vai ser cada vez mais rápido e não têm que ficar dependentes. Há outras áreas nos quais nós, de facto, achamos que temos uma credibilidade adicional. Não é? Temos, de facto, nós pensamos no negócio de uma forma mais completa do que um determinado fornecedor. Não é? Então, nesse caso, vamos ter um pouco mais de desenvolvimento. Se vai ser um desenvolvimento muito árduo, acho que não. Acho que não por causa do tema do talento. Porque eu tenho que pensar que quando eu faço uma determinada solução mais in-house, eu tenho não só que a desenvolver, mas que a manter e fazê-la crescer. E para isso eu vou precisar de talento. E para ter talento, eu tenho que ter uma proposta de valor para um developer ou para quem for, que seja realmente atrativa. O sucesso baseia-se em boas pessoas, não é? Se eu não conseguir ter uma proposta de valor extraordinária para um developer, me preferir a mim, versus uma grande software house, vai ser difícil para mim ter um desenvolvimento in-house que seja extraordinário, não só agora que eu vou fazer, mas daqui a 5 anos que vou ter que manter e continuar a crescer. E, portanto, eu acho que claramente
o que vamos ter dentro de casa vai se aproximar mais dos low-code do que plataformas mais hard. Mas, mais uma vez, cada caso é um caso e acho que o contexto explica muito as nossas estratégias. Muito bem. Olha, Zé, agora começamos a chegar ao fim da nossa entrevista e temos 2 perguntas que fazemos a todos os convidados. E a primeira é, dada a tua experiência, enquanto estudante, depois enquanto profissional e agora olhando para trás, qual era o conselho que darias aos teus filhos quando eles entrarem naquela fase de escolher um curso superior, uma carreira profissional? Quais eram os sábios conselhos que lhes darias? E acho que vais ter que dar muitos conselhos, não é? Tens 4? Tenho 4 filhos. Tens pensado nisso? A minha vantagem é que ainda são mais novos, mas ainda tenho uns anos a pensar. Acho que o melhor conselho de todos é não sigam os meus conselhos. Portanto, essa é a parte mais fácil. Esse aí não precisas dar, porque eles não... Exatamente, eles vão segui-lo de qualquer forma, portanto é um pouco indiferente. Eu pensaria nisso como penso nos conselhos que dou a todos que falam comigo sobre esses temas, seja na escolha de curso, seja noutras escolhas, que é, eu tenho uma matriz, e a minha matriz tem 2 eixos. Tem um eixo de o que nós gostamos de fazer e o que nós sabemos fazer. Há coisas que nós, claramente, por exemplo, no meu caso, eu não sei fazer nem gosto de fazer, tipo dançar balé clássico, não é? Portanto, não é uma coisa que nem gosto nem sei, portanto, claramente, não deveria apostar nisso. Depois há muitas coisas que nós gostamos de fazer, mas que não somos distintivos a fazer. No meu caso, jogar futebol ou ser carpinteiro. São duas coisas que eu gosto muito de fazer, mas nunca conseguiria ter o meu nível de vida com essas profissões. E, portanto, são hobbies. Depois, há aquelas que nós sabemos fazer, mas não gostamos, que eu tipicamente aconselho as pessoas a olharem mais fundo e tentarem dividir isso em vários temas. Mas essa eu tenho interesse, desculpa lá interromper, mas há muitas coisas que tu... Como é que disseste que gostas de fazer, peço desculpa, que fazes bem, mas não gostas de fazer? Sim. Há muitas assim? Algumas. Por exemplo, eu não gosto de ter planos de trabalho, de gerir os planos de trabalho. Pronto, é um tema que é muito importante em organizações que vivem muito por projetos, e a minha área atual vive muito por projetos, portanto é uma área extremamente importante, é uma área que a mim me massa muito. Eu fui consultor durante muitos anos, não é? E quando fui chefe de projeto lembro perfeitamente, é a minha maior dor, gerir um plano de trabalho. A verdade é que quando pegas uma função dessas, tu consegues dividir, não é? E há coisas em que tu gostas de fazer, que é pensar mentalmente no que tem que se fazer, tudo que pode correr bem e tudo que pode correr menos bem. Isso eu gostava de fazer e fazia muito bem. De outra parte, que é uma parte mais burocrática, de pôr isso no Excelzinho ou no Planner, ou seja lá o que for, e estar a controlar isso. Isso nem sabia fazer, nem eu era bom a fazer isso, não era suficientemente orientado ao detalhe nessa parte. Isso tipicamente fazia o outsourcing a alguém. E por isso é um bom conselho que eu dou às pessoas, que é que sempre que vocês têm alguma coisa que vocês não gostam, mas fazem bem, dividam isso para tentarem ter posições mais extremas. E depois vocês ficam com aquilo que vocês gostam e fazem bem. E nesse campo, acho que podem escolher o que quiserem, não é? Acho que sejam felizes, porque quando uma pessoa gosta, não é? E faz bem, depois somos apaixonados. E quando somos apaixonados, trabalhamos todos os dias para fazer melhor. E porque o nosso mundo de hoje em dia é um mundo altamente competitivo. Nós competimos contra pessoas de todo o mundo, principalmente os nossos filhos, não é? Irão competir contra jovens da mesma idade ou de idades similares em todo o mundo. Há o livro O Mundo é Plano, de Thomas Friedman, que explica isso muito bem. E claramente eu dou esse conselho, que é escolher alguma coisa que vocês gostam e que fazem bem, e a partir daí gozem dos privilégios de vivermos num país democrático, livre e com acesso a tudo, que é, mais uma vez, hoje em dia é tão raro como podemos ver na televisão, e escolham e sejam felizes. Já agora, só para complementar essa pergunta, vocês na Tranquilidade General, quando escolhem, estagiários e pessoas para entrarem, há uma ou duas características mais importantes, né, nessa escolha? Se é a universidade, se é a própria atitude, se é o conhecimento técnico, alguma assim que se destaque? Obviamente que depende muito das áreas, ou seja, claro. Não podemos esquecer que nós somos também um coquetel de pessoas, cada um tem a sua característica. Há uma coisa que nos tem caracterizado, que é esta busca por pessoas apaixonadas, ambiciosas, não é? E ambiciosas não significa uma ambição pessoal,
mas o querer fazer melhor e diferente. Não é? Eu acho que é isso que tem caracterizado os nossos processos de recrutamento, independentemente do background. Podem ter formação superior, podem ter formações diferentes. Hoje em dia temos de ser mais flexíveis em relação a isso, há pessoas que têm perfis muito diferentes, mas o que nós procuramos de forma consistente é esta parte muito interpessoal de serem apaixonados e quererem fazer melhor e mais. Porque também a experiência depois dentro das empresas começa numa área e depois acabam noutra. Se me perguntarem há 20 anos, né, quando eu me formei, se eu queria alguma vez trabalhar em seguros, né, trabalhar em operações e tecnologia em seguros, eu diria que nem pensar. Né? Eu, na altura, queria seguir a carreira académica. Depois fui para a McKinsey porque queria ter uma experiência no mundo corporativo e achava eu por 6 meses, fiquei lá 14 anos. Depois fui para uma seguradora a gerir uma fusão. Depois passei pela área comercial, estive a vender apólices. Quer dizer, se me perguntarem antes se eu seria a pessoa mais habilitada a fazer cada uma destas funções, diria que não. A verdade é que passei por esse caminho, porque também o mundo, a nossa vida não são fotografias, é um filme, frame a frame, e portanto o enredo vai-se desenrolando e nós vamos caminhando. Queres fazer a pergunta final? A última pergunta tem que ver com os livros e com algumas sugestões, ou seja, quais são os 2, 3, 4 livros que leste e que mais te marcaram e que, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, e porque é que marcaram? Claro. Agora podia fazer como o nosso presidente e trazer aqui uma biblioteca de livros. Já tivemos convidados, já trouxeram, por acaso é interessante. Vamos ver, obviamente isto é quase um sacrilégio, nós fazemos uma escolha de livros, não é, com tantos livros extraordinários que existem. Escolheria 3. E começando do mais fácil para o mais difícil, para o mais técnico. O primeiro livro é um romance histórico, da Colin McCullough, chamado O Primeiro Homem de Roma. O Primeiro Homem de Roma é o nome do primeiro livro, a série, acho que é Os Senhores de Roma. Conta a história de uma geração fantástica de líderes romanos, que começa na geração acima de Júlio César e acaba na geração abaixo de Júlio César, num período de mais ou menos 100, 150 anos, em que mostra como é que aquela geração e um grupo muito restrito de pessoas foram políticos brilhantes, oradores extraordinários, guerreiros, não é? Generais maravilhosos, filósofos, juristas, etc, etc. E moldaram a sociedade tal como ela existe hoje. E tudo está ali concentrado numa geração, não é? Numa geração, em algumas pessoas. E é inspirador, e a razão porque eu escolho esse livro, porque nós quando devemos ver, é a parte romancizada também dos livros, não é? O dia-a-dia deles, descobrimos o quão propenso ao risco eles eram. Quantas vezes eles estiveram perto da ruína e não tiveram medo de dar o passo em frente. Júlio César teve quase a morrer várias vezes, nomeadamente na Gália, por minutos. E apenas um exemplo. E nós podemos encontrar paralelo, por exemplo, nos grandes magnatas da tecnologia de hoje em dia. Também eles próprios tiveram experiências de vida muito ricas e houve um momento ou outro em que também tiveram que correr muito risco. E a verdade é que sem risco nós não conseguimos progredir. E por isso o meu primeiro livro que aconselharia era este, que nos serve de inspiração. Não é? Eu sinto-me pequeno quando leio as histórias daqueles grandes líderes e tento de alguma forma, não vou dizer replicar, mas imaginar se eu fosse Júlio César, o que é que eu faria agora? Não é? Que tipo de coragem que eu ganharia para ir para a frente de combate. Isso seria o primeiro. O segundo livro que eu ofereceria é um livro fantástico, num país que eu vivi em Singapura durante um ano. E o líder, Lee Kuan Yew, que é o líder histórico de Singapura, escreveu um livro chamado From Third World to First, do terceiro mundo ao primeiro. E é um livro escrito por ele e é extraordinário porque explica como é que ele trouxe Singapura de ser um dos países mais pobres do mundo a seguir à independência a ser um dos países mais ricos do mundo. E cada capítulo é dedicado a um problema que eles tinham. E problemas à sério, não são os problemas como eu hoje em frente de trazer um simulador online, coisas dessas. Então, estamos a falar de problemas verdadeiramente estruturais para aquele país. Sei lá, como é que eles garantiam o abastecimento de água da sua vizinha Malásia, porque Singapura não tem água potável e, portanto, importa água. E a Malásia é o país que sempre os quis conquistar e, portanto, como é que eles conseguiram fazer um contrato de 25 anos com a Malásia, por exemplo? Ou como é que conseguem garantir a sua soberania militar, sendo eles uma pequena península, não é? E a razão porque eu escolho este livro é que, de facto, dá para ver porque é que Lee Kuan Yew foi o líder que foi. Ele procurou sempre conhecimentos, reforçar os seus conhecimentos. Ele foi a Harvard quase todos os anos, reforçar
o seu conhecimento, as abordagens que deveria aplicar. E é uma pessoa extraordinariamente sistemática, não é? E, portanto, eu com esse livro aprendi, ou reforcei, a importância de nós sermos sistemáticos, nós confiarmos na ciência, não é? Confiarmos na ciência. E, claro, depois vem a arte em cima disto, mas há uma base científica de sermos estruturados que, de facto, se aprende muito com esse livro e com muitos outros livros. Acho que a história de Singapura é parecida com outras histórias, com o Dubai e essas coisas, e outros países. E, de facto, é um livro que eu aconselho, e é um líder em particular que eu aconselho estudar em todas as pessoas que puderem, que é, de facto, inspirador. E o terceiro e último, também para não ser demasiado extenso, é o livro que eu tenho quando eu abro a porta de casa. É um dos livros que eu tenho numa estante em frente, não é? Em que eu tenho livro de viagens, tenho livros de culinária, que também gosto muito, e tenho ali um livro Eu tenho este livro, que é um livro que chama-se Immunity to Change, Imunidade à Mudança, de dois professores universitários, do professor Keegan e da professora Lahey. Eu tive uma aula com o professor Keegan, e foi aí, nessa altura, que eu comprei o livro, em que ele parte de uma experiência que foi uma série de pacientes que tinham problemas de saúde graves, e foi-lhes dito: ou mudam de estilo de vida ou morrem. Foi basicamente esta a mensagem. E apenas 1 em 7 pessoas conseguiu mudar. E, portanto, a conclusão foi: não chega à vontade de mudar, há outras barreiras à nossa mudança. Mudar é fundamental. O ser humano é o ser prevalente no planeta Terra por causa da sua capacidade de adaptação. Mas a verdade é que nós, individualmente, gostamos de estar na nossa zona de conforto, não é? Aliás, chama-se zona de conforto por algum motivo, não é? Não parece estúpido o nome, não é? E, portanto, para nós mudarmos, que é a chave à nossa evolução, temos que entender o que é que nos impede de mudarmos de uma forma mais rápida. E há muitos temas que estão muito escondidos, não é? E muito tem a ver connosco, os nossos mindsets, as nossas crenças, os nossos medos, coisas que nós não dizemos a ninguém, mas que está lá atrás, está lá no nosso âmago. E nesse livro o que ele explica uma metodologia para ir mais fundo, para nós chegarmos a essas barreiras escondidas que nós temos que superar. E é um livro que eu tenho nesse instante, porque quero sempre dedicar uns segundos ou uns minutos de cada um dos dias a pensar: o que é que eu tenho aqui escondido que me impede de fazer aquela mudança que eu quero fazer? E estas mudanças fazes aos bocadinhos, com a evolução genética, para nós cada vez mais sermos melhores líderes, ou melhores pessoas, ou melhores seres humanos. Não, é muito interessante essa perspectiva de ter sempre o livro e todos os dias conseguir, no fundo, fazer com que o livro seja algo que nos ajude a ter mais self-awareness, não é? E pensar, porque acho que é isso que falta, não é? Nós depois entramos naquela rotina do dia a dia e estamos sempre a fazer a mesma coisa, e se não pararmos para pensar todos os dias o que queremos, nunca vamos mudar, e portanto vamos sempre ser. Portanto, acho que é uma boa ideia termos sempre algo que nos ajude a refletir, ou de manhã ou no final do dia. Mas acho que foi uma conversa fantástica. Já ultrapassamos o nosso tempo, mas podíamos aqui continuar a conversar, porque acho que, por um lado, foi interessante ver, enfim, aqui essa evolução de carreira com uma perspectiva sempre de paixão por aquilo que se faz, sempre olhando de uma forma positiva, tentando fazer melhor aquilo que já se faz bem. Depois também ver como é que analisa o setor e como é que está a transformar uma grande organização numa perspectiva de colocar o digital também em todas as áreas e dar, digamos assim, mais empowerment também a tecnologia e a arquitetura, de forma a criar aqui uma organização que realmente seja capaz de trabalhar de uma forma integrada. E acho que essas sugestões finais, quer para os nossos filhos, quer de leitura, foram fantásticas. Não sei se excelente. tens aqui Temos que marcar pelo menos mais 2 conversas, uma sobre viagens e culinária e outra sobre como desenvolver um país do subdesenvolvido ao primeiro mundo. Acho que seria super interessante. Tenho exatamente a mesma opinião do Gabriel. José, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi um prazer esta conversa. Espero que a gente possa repetir. Claro, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui também com vocês. Obrigado nós. E assim terminamos mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a 9IMS, com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações. Obrigado e até uma próxima.
Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.